Espero que seja dando para me ouvir bem. Deu um bug aqui na gravação inicialmente, mas vamos lá. Bom, não sei se mais alguém vai estar assistindo esse vídeo, então vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Matheus Grossi, eu sou engenheiro eletricista e sou aluno do programa CI Digital, né, que é uma especialização do governo, em parte ali com a Softex, em microeletrônica digital. E alguns colegas meus de sala estavam com uma certa dificuldade em um dos exercícios que foi proposto em um projeto aqui da especialização. E eu resolvi gravar esse vídeo mostrando brevemente como que eu resolvi esse exercício, né? Acredito que existam maneiras melhores de fazer ele, mas essa foi a forma que eu encontrei, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem um resumo do exercício, tá? A atividade ela foi passada em inglês, então aqui eu traduzi mais ou menos o que pedia. A gente tem duas ruas, a A e a B, e a rua A ela vai ter uma longa duração no sinaleiro verde e a B vai ter uma duração mais curta. E claro, né, segue aquela lógica, né? O sinaleiro ele tá verde, depois ele passa para amarelo, depois para vermelho e assim por diante. E foi pré-determinado que na pista A o verde vai ter duração de 30 ciclos de máquina, o amarelo 5 e o vermelho 30, enquanto que para a pista B o verde vai durar 20, o amarelo 5 e o vermelho 30. E a gente só vai ter duas entradas, o pino de clock e o pino de reset, enquanto que as saídas vão ser respectivamente o verde, o vermelho e o amarelo, né? Se for 0, 0 as saídas que a gente tiver, o sistema deve entregar vermelho. Se for 0 e 1, amarelo. E se for 1 e 0, verde. Isso para qualquer um dos dois sinais, certo? Então, aqui um resuminho, novamente. Se for 1 e 1, nada vai ocorrer. É basicamente um sistema de máquina de estados finitos, né? Um finite state machine. Só que eu resolvi aqui da forma que eu achei mais simples, porque, claro, ficou extenso a resolução, só que eu fiz de um jeito que pode ser sintetizado com portas lógicas ou pode ser convertido em um ASIC e não meramente um código sintetizável no simulador, né? Então é um circuito prático. Então eu fiz meio que de forma muito analógica, apesar de ser eletrônica digital, né? Inicialmente eu fiz essa tabela aqui, primeiro de tudo, fiz um diagrama visual, né? Então ele começa em verde na pista A, enquanto que na pista B está em vermelho. Após essa transição ele vai passar de verde para amarelo e de amarelo para vermelho e vice-versa, né? E aí aqui as bordas de comutação, os tempos para cada estado, né? Baseado nisso eu fiz essa tabela de lógica, em que aqui a gente tem a relação de entradas e de saídas, né? Da pista A e da pista B. Como a gente tem uma contagem, né? Aqui eu fiz uma lógica simples, né? São 30 mais 20 mais 5 dá 60. Então a gente precisa de pelo menos 60 ciclos de máquina para realizar esse processo de contagem. Então se a gente faz isso numa análise quantitativa, né? Um sistema de 1 bit, ele é 2 elevado a 1. Então 2 elevado a 1 vai ser 2, certo? 2 elevado a 2 vai ser 4, depois 8, 16, 32 e 64. Ou seja, a gente precisa de um sistema que tenha 6 bits para poder fazer essa contagem. Então, se baseando nisso, eu fiz um contador de 6 bits, né? Por isso que aqui tem essas 6 entradas, né? Que eu chamei de F, E, D, C, B e A. Respectivamente, o F é o bit menos significativo, né? O 0, enquanto que o A é o mais significativo, que é o 5. Enquanto que para saídas, eu chamei de saída 1 e saída 2, as que são responsáveis pela pista A, e as saídas 3 e 4 responsáveis pela pista B. Aqui eu coloquei um prefixo H, que já vou explicar o que é. Né? Então, basicamente, fiz um sistema com um contador, com flip-flops, e aí, a partir da incrementação do contador, ela vai contando os ciclos de máquina, né? Só que o que acontece? Quando a gente faz um sistema com flip-flop, ele vai efetuar o ciclo de contagem sempre que houver uma alteração no clock, né? Pode ser para mais ou para menos, depende do tipo de flip-flop que você está usando. No instante inicial,
Eu coloquei aqui, né, essa lógica na hora de elaborar as equações, porém, na hora de sintetizar isso aqui no simulador de FPGA, ele pode dar alguma bugada, porque se eu coloco um instante 0 e 0, tá todas as entradas zeradas, né? Então, se tá todas as entradas zeradas, ele obrigatoriamente ele tem que dar esse resultado aqui, 1 e 0. Só que como tá todas as entradas zeradas, inclusive o clock, ele não vai conseguir entregar essa entrada 1 e 0, porque o simulador ele sintetiza que não passou o tempo, então não tem como o clock existir. Mesmo que eu faça o contrário, ele ainda assim não sintetiza perfeitamente. Então aqui eu coloquei em azul, porque em alguns simuladores vai funcionar, em alguns não. E até porque o tempo igual a 0 não é visual, né? A gente não consegue perceber, o instante 0 segundos. Não tem como. Então eu coloquei aqui em azul. Então, na verdade, ele começa a partir de 1, né? Mas enfim. Vamos lá. Fiz aqui a relação, né, dos estados. Então, assim como o exercício pediu, se for vermelho é 0 e 0, se for amarelo é 0 e 1, e se for verde é 1 e 0. Então, se baseando nisso, eu fiz a tabela da verdade, das entradas e saídas de um contador. Esse contador ele pode ser síncrono ou assíncrono. É claro que na hora de você fazer isso na prática, o ideal é fazer com um contador síncrono. Acima de 4 bits não funciona bem com contadores assíncronos, tá? Porém, aqui na simulação que eu fiz no Proteus, eu fiz com o contador assíncrono, mas na hora de implementar em Verilog, eu fiz com o contador síncrono. Tá? Por que eu fiz isso? Porque no Proteus funciona melhor o contador assíncrono. Questões de plataforma, né? Então, no Proteus eu fiz na simulação com assíncrono, mas no código de Verilog eu utilizei o contador síncrono. Isso na prática não muda a dinâmica de funcionamento, apenas a forma de implementar, ok? Então, bom, a partir do momento que eu obtive essas relações aqui de entradas e saídas, eu fiz os mapas de Carnot dessas 6 entradas aqui para essas 4 saídas, né? Então, saída 1, 2, 3 e 4. São muitas saídas, né? Aqui eu não fiz até o 63 porque não tinha necessidade. É claro que, nossa, isso aqui ficaria gigante de fazer na mão. Eu fiz utilizando um simulador, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo, caso alguém queira utilizar um simulador muito simples de mapa de Carnot. Você só preencher as tabelas, é muito autodidático, acho que eu não preciso nem mostrar aqui. E a partir disso eu obtive as fórmulas das equações das saídas, né? Então a saída A, B, C e D, né? Que eu chamei de S1, S2, S3, S4. Beleza. A partir do momento que eu obtive essas relações dessas equações, eu formulei isso aqui no simulador, né? No Proteus. Então eu fiz aqui o nosso contador assíncrono de 6 bits e fiz todas essas ligações que a gente obteve ali, né? É que eu separei em bloquinhos, S1, S2, S3, S4. Isso aqui para fazer uma simulação, né? Então aqui é a saída, né? Saída S1, saída S2, saída S3, saída S4. O que é isso aqui que vem em seguida? Isso aqui é o bloco comparativo que aqui ele pediu, né? Se for vermelho, tem que ser 0, 0. Se for amarelo, é 0 e 1. E se for verde, é 1 e 0. Então, o que eu fiz? Bom, o A vai ser respectivamente o S1 e o B respectivamente o S2 nessa síntese que a gente está fazendo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter um bloco para cada possibilidade. Um para caso seja 0, 0. Então, se for 0, 0, ambas as saídas são barradas. Então, o 23 barrado e o 22 barrado. O 25 é o amarelo, né? Então, 0 e 1. Então, aqui ficou até invertido, né? Mas enfim, não vai mudar o resultado. O S2 ele está vindo não barrado e o S1 está vindo barrado. Enquanto que aqui no 24 está vindo barrado, não barrado. Beleza. A partir disso, conectei aqui nos LEDs, né? Aqui apenas para simulação ficar visual, no LED vermelho, no amarelo e no verde. Eu não coloquei um display de 7 segmentos mostrando o tempo, porque não fazia parte do objetivo do exercício. Mas se fosse, também não era difícil de implementar. A mesma lógica ocorre para o outro sinaleiro, né? Então, se aqui a gente clica para simulação, ele começa com o da pista A em verde e o da B em vermelho, conforme o objetivo aqui do exercício, correto?
E após ali a quantidade de ciclos de máquina que a gente determinou, ele vai fazer essa alternância sozinho. Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor o momento em que esses estados se convergem, correto? Então ele vai, passa para o amarelo, espera ali o tempo, depois ele troca, né? Tem esse delay ali de 1 segundo por segurança. E aí ele vai fazer o mesmo processo ali repetidamente dentro do ciclo que a gente determinou, né? Então ele vai subir, amarelo, apaga o vermelho, acende o verde, vermelho, enfim. E assim ele repete infinitamente. Ok, então a partir do momento que a gente sintetizou isso aqui é a lógica RTL, né? Fizemos a lógica RTL, fizemos a tabela da verdade, fizemos os demonstrativos que a gente precisa e agora vem o objetivo principal, que é passar isso aqui para Verilog, né? Por quê? A gente fez isso aqui com portas lógicas, mas isso aqui não é execuível com portas lógicas, né? Putz, 40 portas lógicas, o circuito integrado vem 4, vai precisar de 10 circuitos integrados, então fica prático, né? Então a gente vai fazer isso no Verilog para que a gente possa fazer isso no FPGA. Então, para isso, eu fiz aqui a simulação no Model Sim, só que o código eu desenvolvi através do Visual Studio Code. Então, deixa eu abrir aqui. Cadê? Síntese. Isso, esse aqui é o arquivo. Então, aqui em Sinaleiro, eu fiz ele pelo Visual Studio Code através da biblioteca de Verilog. Tá? Cada um vai achar melhor fazer de uma forma, eu fiz assim, né? Isso aqui é muito pessoal. Aqui o meu... Ah, tá, já reconheceu aqui. Beleza. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz exatamente da forma que eu tracei ali tudo anteriormente, eu passei para cá. De uma forma muito analógica, muito basal, né? Teria formas mais simples de fazer isso? Teria. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer programação, então foi assim que eu fiz. Acabou ficando meio grande, ficou com 133 linhas. Daria para fazer com menos? Daria. Mas foi assim que eu fiz. Aqui eu coloquei as duas entradas, né? De clock e de reset. Aí aqui as saídas do contador, né? É um contador de 6 bits, então aqui ele vai de 0 a 5, o Q e o Q barrado também, né? O Q barrado ele acabou sendo bem útil, ali como a gente viu nas equações, porque tem certas saídas que são sempre barradas, né? Como quando a gente puxa, ó, tá vendo? Tem umas saídas que são barradas. Cadê? Bom, e aí aqui as saídas barradas. A barrado, B barrado, C barrado, D barrado, E barrado, F barrado. E aí aqui as saídas do sinaleiro. A, B, B, né? Bom, por que eu defini elas desse modo, né? O fio de clock e de reset é um fio mesmo, né? É um pino de entrada. Aqui eu poderia colocar input wire. E funcionaria igual. Essas saídas, output reg, como não é um valor fixo, né? É um valor que pode variar devido às condições do sistema, é uma variável do tipo registrador, né? Então, aqui é um registrador. Esses aqui também, por que esses aqui são do mesmo tipo? Porque esse daqui, na verdade, é as saídas que a gente só vai renomear elas, assim como eu fiz aqui embaixo. Eu vou demonstrar para vocês. Aqui as saídas de fato, né? Pino de saída. E aqui os fios intermediários. Perceba que as wires, elas não são declaradas junto de entradas e saídas. Por que elas não são declaradas dentro de entradas e saídas? Porque as wires, elas são etapas intermediárias do nosso sistema. Veja, aqui no simulador fica mais claro de ver. Eu até escrevi aqui para ficar mais simples, ó. O H7 eu chamei de um fio entre o U8 e o U16. Ele não é uma entrada, você não consegue dar um valor para ele manualmente, entendeu? Ó, esse H6 aqui, tá vendo? Não tem como nomear. Ele é um fio que está dentro do sistema, então é uma wire. E aí, essa nomeação aqui, H0, H1, H2, eu arbitrei isso de acordo com a minha vontade. Eu fui lá e chamei, isso aqui é H0, isso aqui é H1, mas eu segui uma lógica simples. O fio, ele vai ser basicamente o nome H, e a numeração dele vai ser a da saída dele, menos 1. Então, o H0 é a saída do 1, enquanto que o H1 é a saída do 2. Isso simplifica o meu processo lógico, né? Então, beleza. A partir desse tabelamento que eu fiz essa listagem aqui dos fios, lá que eu tirei lá do simulador do Proteus,
eu tirei os fios do S1, do S2, do S3, do S4, os fios intermediários do sistema, né? E além disso, os fios aqui que vão para o sinaleiro A e B e os sinais invertidos que eu precisei fazer algumas inversões para fazer aquele comparador que aciona o nosso sinaleiro, correto? Bom, até aqui eu acho que ficou claro, foi uma etapa ali introdutória, e agora aqui vem a parte que começa a complicar, né? Primeiro de tudo, condições iniciais. Então, sempre que o sistema iniciar, ele vai determinar que o contador vai estar zerado, sempre. Sempre. É uma condição que eu determinei para evitar bugs. Então, sempre que a gente for simular, ele vai forçar as saídas baseadas no contador e o contador vai ser zero, né? Ok, então, condições iniciais definidas. Começa agora a lógica always. Então, always em inglês significa sempre. Sempre que as condições dentro do parênteses forem atingidas, ele vai executar o nosso código. Ok. Então, o que ele vai fazer? POSED seria algo como borda de subida do clock. Então, basicamente, sempre que a borda do clock estiver subindo, ele vai executar o que está aqui dentro. Só que eu coloquei duas condições, né? Ou quando o clock subir, ou quando o reset subir. Ou seja, se o reset for ativado, ele também vai executar o que está dentro desse bloco always, ok? Então ele tem duas condições para ativar esse bloco always. Se o clock subir, ou se o reset subir. Ok, então ele inicia. O bloco always, obrigatoriamente, ele precisa de um begun e um end para iniciar. Assim como o initial também precisa, beleza? Isso aqui é da estrutura do Verilog. Então, quando entra aqui o bloco always, a gente tem duas condições. A gente precisa explicar pro código qual das duas que está acontecendo. Nesse caso aqui, eu resolvi explicar primeiro o reset, porque se resetar, ele vai voltar tudo para o zero, né? Então, bom, como a gente já determinou essas condições lá em cima, quando a gente fizer o if daqui, o if ele vai ser diferente do if de C, porque no C você fala, se essa variável for igual a x valor, ele vai executar o que está dentro do bloco if. Nesse caso não, a gente já deu a condição lá em cima, né? Então, se o reset for 1, né, ou seja, na borda de subida, ele vai executar o que está dentro do if. Então, aqui eu coloco, né, o if, a variável reset, e o que vai acontecer. Ou seja, se o reset for ativo, o contador vai forçadamente ir para zero. Né? É um pino de reset, é um pino assíncrono, ele não depende de clock, ele só depende de que o reset ocorra. Se o reset ocorrer, vai zerar a contagem. Inicialmente vai para zero, beleza? Mas, se isso não acontecer, significa que não foi o reset que foi ativado. Na verdade, foi o clock que foi ativado. Então, se o clock for ativado, a gente vai começar o processo de contagem, certo? Beleza. Se o processo de contagem iniciar, ele vai pegar o valor de Q e vai somar com mais um sempre. Beleza. E qual que é o valor de Q inicial? O valor que a gente determinou lá em cima. Então, o valor de Q vai ser binário de 6 dígitos, tudo igual a zero, certo? E aí, ele vai pegar esse valor que a gente traçou no initial begun e vai somar mais um, sempre. Além disso, a gente determinou que esse contador ele tinha 6 saídas Qs, e as saídas Qs barrados, né? Então, essas saídas, elas ficam registradas dessa maneira. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Só que fica horrível de trabalhar com esses nomes, para você ficar digitando Q0, Q1, Q2. Então, o que eu fiz? Eu nomeei que essas saídas F, E, D, C, B e A vão receber esses valores aqui do contador. E essas variáveis aqui, de F a A, elas saem daqui, entendeu? Por isso que aqui eu coloquei essa nomenclatura. Porque F aqui é o menos significativo, A o mais significativo, e aí as coisas se interligam e fica mais fácil de entender o que a gente está trabalhando, correto? Da mesma maneira, o A barrado, o F barrado, enfim, as variáveis barradas vão ser as variáveis daqui, os Qs barrados, né? O cifrão ele faz o processo de barramento aqui no Verilog, tá? E quando eu pego esse barramento, eu estou dizendo que eu estou pegando essas variáveis aqui do Q barrado, correto? Beleza. Então vamos lá trabalhar. Depois que eu fiz isso, eu chamei os pinos, falei quem é quem, expliquei o processo de contagem. Eu vou encerrar esse bloco always
porque eu não tenho mais nenhuma condição que eu precise determinar dentro dele, né? Então, o que eu fiz? Todo o restante da lógica combinacional eu trabalhei fora do bloco always. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo trabalhar com a variável assign, que eu particularmente achei mais simples de usar. Então, eu fiz o meu bloco combinacional aqui fora. Então, o assign ele vai executar, indiferente desse always estar ocorrendo. Porém, quando o always ocorre, ele muda os valores das variáveis e o assign ele faz a seguinte análise. Sempre que uma variável dessa aqui sofrer alteração, ele vai executar o assign, né? Então, bom, o que eu fiz aqui nessa lógica combinacional? Eu peguei esses S1, S2, S3 e eu descrevi a lógica que eu fiz com as portas dentro do Verilog. Então, aqui ó, no S1 a gente tem o fio H1 e o H0. Se a gente pegar lá no simulador, ó, o S1 é o H1 e o H0. O H0 ele vai ser esse end aqui, correto? Então eu descrevi esse end. Ah, Matheus, mas assim fica muito difícil. Como que você simplificou esse processo? Para simplificar esse processo, eu fiz esse diagrama visual aqui, separando por um sistema de pirâmide o que é o H, o que é a porta U. E isso simplifica visualmente a análise, né? Então, o que eu chamei de H0? Essa estrutura aqui. O que é o U2? O U2, que é o fio, o H1. O H1 é o end entre o A barrado e esses ORs aqui. Beleza? Então, eu posso só descrever isso aqui dentro ali do Verilog. Eu poderia fazer uma função direta. Ah, S1 é igual ao end disso aqui tudo. Mas eu resolvi botar separado para evitar bugs e simplificar manutenções futuras desse código. E isso aqui se aplica para todas as outras variáveis. O S2 eu quebrei aqui em H2, H3, H4, H5, H6 e executei elas aqui. Não vou explicar a etapa, mas você pode pausar o vídeo e verificar o funcionamento da função, né? Mas é basicamente o que eu expliquei ali atrás, aplicado aqui, correto? Para S3 é a mesma coisa. O S3 ele ficou um pouco maior, mas dá para entender também sem problema. E o S4 também, correto? Após esse processo de gerar as nossas saídas S1, S2, S3, S4, a gente obteve esses pinos aqui do simulador, correto? S1, S2, S3 e S4, que aqui respectivamente seria o H20, eu até nomeei aqui o H20, o H15, o H6 e o H1, correto? E aí, a partir disso, eu fiz esses barramentos que a gente vai precisar, né? Que aí seria basicamente o H21, o H22, o H27 e o H26, que tá aqui, ó, os inversores de sinal, H21, 22, 26, 27, que vai receber os pinos ali de saída. E aí, esses sinais invertidos vão ser utilizados para implementar essa lógica aqui, que é a mesma lógica do enunciado, né? E aí, no final, daqui essa etapa aqui é opcional, não precisaria ter sido feita, mas eu fiz assim apenas para a gente ficar mais simples a nossa visualização, né? Então eu peguei ali os pinos das saídas dos comparadores e chamei elas de vermelho do A, amarelo do A, verde do A, vermelho do B, amarelo do B e verde do B. E aqui se encerra end module, né? Sempre tem que dar um end module. E essa foi a forma que eu achei mais fácil de trabalhar. Esse é o primeiro projeto que eu desenvolvo com Verilog. E então eu não quis inventar mecânicas muito complexas, fiz tudo de uma forma mais sucinta e mais analógica, né? Apesar de ser uma lógica digital, enfim. E aqui eu apliquei isso dentro, esse código que eu fiz em Verilog, eu joguei dentro do simulador do Model Sim da Altera, da Intel, para que a gente possa estar analisando as formas de onda e ver se o nosso raciocínio está batendo com o que a gente fez na lógica combinacional das tabelas ali do Excel, do que foi relatado no Word, e para ver se está batendo com o nosso diagrama ali do Proteus. Então, quando a gente joga isso aqui no simulador, aqui ele inicia no t igual a 0. No t igual a 0, como eu falei, ele existe aquele bug de análise, porque se não houve borda de clock para subir, ele não sabe exatamente o que fazer no instante inicial. Então o ideal é a gente avaliar do instante 1 em diante. Então aqui no instante 1,
Se a gente pega essa saída aqui do computador, o resultado que a gente espera quando o nosso bit menos significativo vale 1 é que o sinal A esteja verde e o sinal B esteja vermelho. Essa é a lógica que a gente espera para o nosso sistema em Verilog. Então, se a gente analisa aqui, né, cadê o tempo do computador? Vou voltar aqui, ó. Tempo igual a 1. O verde, ele tem que estar em 1, o da rua A, e o da rua B tem que estar em 1, ou seja, os dois estão ativos, né? Então, vamos comparar aqui o nosso simulador. Ele vai dar uma bugadinha aqui, não tem problema, a gente se ajusta aqui. E aqui na outra tela a gente vai visualizar o sinaleiro, correto? Então, bom, no tempo igual a 1, a gente espera que o verde esteja ligado e o vermelho também. E os amarelos não estejam, né? E é o que acontece. Então, nossa lógica está batendo no instante inicial. Vamos avaliar aqui para os outros tempos de clock, né? Ele vai permanecer assim. Tá vendo que a nossa onda está constante. E o que a gente espera? Pela lógica que a gente traçou, a gente precisa que, obrigatoriamente, ele fique em verde até o momento em que ele bater 30 segundos, ou seja, no momento que a gente estiver aqui 111,01, então vamos lá para o instante 111,01 para ver se está batendo, né? 111, ó. Aqui no 111,01, a gente ainda tem o verde no B, perdão, o vermelho no B e o verde no A. Porém, no instante que ele faz a borda de subida do clock, ele alterna. E quando ele alterna, ele manda o A para o amarelo e o da rua B permanece em vermelho. Ok, tá batendo com a lógica que a gente traçou. E isso vai durar até o segundo 34, ou seja, 1,000,10. Então, vamos pular para esse instante de tempo. Ó, 1,000,10. E aí ocorre a nova variação, e quando ocorre a variação de clock, o B vai para verde, ou seja, sai do vermelho, e o amarelo vira vermelho na rua A. Na rua A, cadê? O vermelho está ativo e o amarelo se apagou. Então a lógica ela está batendo conforme que a gente descreveu. Ficou um código mais grande do que poderia ser feito? Ficou. Mas ficou funcional. E eu fiz como se eu estivesse descrevendo um hardware, né? Então assim fica fácil de sintetizar isso em bancada. Existem formas melhores de fazer isso? Existem, mas essa aqui é a forma que eu conheço. E eu acho que assim ficou bem trabalhado, né? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode estar me mandando depois. Mas isso foi o que eu entendi e fiz para resolver esse problema, tá? Tem um outro exercício aqui da lista, depois eu vou resolver ele e passo aqui para vocês também, beleza? Por hoje é só, fiquem com Deus.